Tenho minha linha de soldados posicionada bem na frente da sua loja de arcos. Eles ainda estão rindo de nós. Então, aqui está o desafio. Tire as penas, tente de novo, resolva isso. Uma flecha sem penas, na verdade, tem vantagens fantásticas em distâncias extremas. E em curta distância... Oi, aqui é o Todd, do Todd's Workshop e da Todd Cutler. Fiz vídeos mostrando modificações simples em flechas de guerra para tentar aumentar seu alcance. Neste momento preciso mesmo fazer isso, por isso chamei Joe Gibbs com seu arco de guerra. Joe, seja bem-vindo. Obrigado, Todd. Qual a potência do arco hoje? 160 libras. Essas flechas pesam 90 gramas pesadas. Pesadas mesmo. Normalmente eu atiro com cerca de 60 gramas, 65, 70 gramas. Então, sim, elas são bem mais pesadas. Isso não importa para este teste, pois não envolve distância. Aqui falo sobre a diferença entre uma coisa e outra. Joe, posso explicar o que fiz nesses eventos anteriores? Vídeos? Por favor, explique. Então, eu tenho minha linha de soldados. Nós os colocamos propositalmente logo fora da sua loja de arcos. Assim, enquanto você estiver com suas flechas padrão, veremos você atirar. Bem, você provavelmente não vai alcançá-los. Esse foi meu problema outro dia. Ouvi e li que modificando as flechas de certas formas é possível ganhar mais distância. Então, quis tentar. Então eu removi a amarração que fica na ponta, sabe? O fio que segura as penas. E não foi tão longe, não foi? Eu achei que isso reduziria o arrasto. Primeiro, o que me disseram não funcionou. Também cortei o comprimento das penas, o que ajudou um pouco, mas ainda não resolveu com meus caras. Depois disso, tomei outra atitude inesperada. No desespero, pensei em tirar todas as penas. Achei que a flecha giraria descontrolada, seria ruim, mas um pouco engraçado. Flecha careca. Exatamente como a natureza queria. Reta, direta, passou pelos caras. Brilhante. Então, a primeira coisa a perguntar. Você já atirou uma flecha sem penas? Eu nunca atirei. Não. Ok, tudo bem. Então será novidade para você também. Publicamos isso e o vídeo bombou nos comentários. Foi brilhante, informativo e educativo. Recebemos várias sugestões. A primeira sugestão que eles deram foi: ok, se esse enrolamento reduz o arrasto, será que eu deveria enrolar o eixo inteiro? Sim. Então eu fiz isso, fiz mesmo. Sim. Funcionou? Não. Eles sugeriram cobrir com covinhas de bola de golfe, o que funciona. Funcionou? Não. Ok. Então eu encurtei a empenagem e a deixei mais baixa, e isso realmente ajudou, na verdade. Realmente ajudou. Então, basicamente penas, mas penas muito menores. Brilhante. Isso foi ótimo. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. E espere por isso. Onde foi parar? Onde foi parar? Onde foi parar? Aí está o terceiro. Uhul! Pegamos ele. Já fiz isso antes no outro filme. Tirei as penas para ver o que acontecia. Ela foi cerca de 15% mais longe do que uma flecha com penas normal. É isso aí. Isso é enorme. Então foi algo ótimo de se fazer e muito, muito educativo. Certo. Mas o ponto principal é que eu estava usando meu simulador de arco. Certo. Bicho feio, mas é realmente bom. Me desculpe, mas ele repete o disparo sempre do mesmo jeito. Mesmo ângulo, potência e força, sem puxada curta ou toques nos dedos. Perfeito sempre, mas não é um arco longo. Isso é um arco longo. Se queremos algo real, nada supera Joe com ele. Vai atirar pra gente? Sim, vamos lá. Estou animado. Está indo bem, Joe, para essa distância. Então, estamos o quê? Estamos a cerca de 220 metros de distância, algo assim. Isso é bastante. Então temos uma dispersão aqui. 7 por 10. Ok. 7 por 10 passos. Brilhante. Certo.
Mas, como esperado, ainda riem da gente. Chegamos até eles? Não. Então aqui está o desafio. Tire as penas, tente de novo, organize-as. Até que penetram bem, para ser justo. Brilhante! Do meu ponto de vista, foi impecável. Como você se sentiu? Para começar, é estranho colocar, por mais engraçado que pareça, tipo um eixo nu na corda, mas não ficou tão ruim quanto eu pensei que ficaria, para ser sincero. Um ficou duvidoso, mas os outros dois saíram muito bem. A prova é experimentar. Então, vamos ver o que conseguimos. Esse é nosso primeiro alvo, onde lançamos as 3 primeiras flechas. Bem, tem uma ali. Tem uma bem aqui, Bem ali. olhando para o final dela. E ali está a outra, lá atrás. 21 passos adiante. Certo? Então isso dá cerca de 18 metros ou 20 jardas. Sim, está um pouco mais espalhado que antes. Sim, um pouco mais espalhado e profundo. Sim. Eu queria ter conseguido pelo menos ter feito chegar até eles. Sempre assim, não é? Mas você os assusta. Já é um começo. Mas a primeira coisa realmente interessante aqui é o fator de oscilação. Porque quando fiz isso com a besta, consegui um alcance 15% maior e conseguimos 8% a mais de alcance com o arco longo, certo? Então talvez tenha algo acontecendo aí. Talvez esteja gastando mais energia tentando se endireitar do que numa besta. Mas independentemente disso, não te dá os 15%, mas te dá 8%. 8% uma boa melhora. É para distância, sim? São mais baratos de produzir, usam menos materiais e são mais fáceis de transportar, carregar e armazenar. Duram mais, pois as penas não são comidas. Há muitos motivos para escolhê-los. Eles também alcançam distâncias maiores. Essa perda de precisão importa ao atirar em um exército? Não a essa distância, especialmente com muitos alvos. Sabemos, pelo nosso trabalho, sobre flechas contra armaduras, que, na verdade, trata-se da quantidade de flechas. Não se trata de disparos individuais no geral. É sorte, acaso. É só lançar uma quantidade lá embaixo. É uma saraivada de flechas lançadas ali, com menor custo e maior alcance. Por que não faziam isso antes? Então, Joe, acho que concordamos que uma flecha sem penas tem grandes vantagens em distâncias extremas. E quanto à curta distância? Precisamos ver isso, não? Temos. Nós vamos fazer isso. Oi, aqui é o Todd. Até na Inglaterra é verão, então é hora de garantir suas facas de verão. O que são facas de verão? Vai fazer um churrasco de porco? Você precisa de uma Messer. Vai fazer um churrasco pequeno? Uma Ruger já serve para você. Churrasco em geral, brisket ao estilo do sul. Espetinhos de churrasco com estilo, assado de domingo. Então, finalmente, é claro, para um pouco de trabalho de jardinagem, limpeza de mato, você precisa de uma faca de campo. Arcos longos podiam atingir distâncias extremas, como vimos, e ainda manter energia suficiente nas flechas para matar. Mas se o alvo estiver mais perto, a flecha tem mais energia, é mais precisa. Cada disparo vai funcionar melhor. E eles sabiam disso. Então, as obras de arte da época mostram tiros rasos a curta distância repetidas vezes. Não os 200, 220 metros que você vê nos filmes, mas 40 metros, 30 metros, 50 metros, 60 metros, algo assim. Perto o suficiente para que as flechas realmente façam diferença. As táticas de batalha também determinavam que você colocasse os arqueiros perto exatamente por esse motivo, porque as armas deles são mais eficazes a curtas distâncias. E você conseguia isso usando obstáculos e cobertura. Então, sebes, valas, cercas, fileiras de árvores, qualquer coisa que possa atrasar um grupo avançando e permitir que você atire pelo maior tempo e o mais perto possível. Isso quer dizer que, embora suas flechas alcancem longas distâncias, elas também devem ser eficazes de perto. Joe, bem-vindo de volta ao tiro de curta distância. Nosso alvo está a 30 metros, certo? Pode atirar.
bela pontaria. O que você achou em relação ao agrupamento, às flechas, diferenças entre elas? Com essas flechas, elas não são minhas, então se você recebesse simplesmente 24 flechas assim, sabe? Como se você fosse um soldado. É, Sim, se você é um soldado, você não tem muita certeza do peso e da rigidez delas. E isso importa porque faz diferença para a precisão do tiro, realmente. Então, se elas forem muito rígidas, vão sair um pouco para a esquerda. E se forem flexíveis demais, vão sair para a direita. E você realmente não faz ideia do que as flechas vão fazer. Então, tivemos aquela primeira rodada agora há pouco e eu meio que só dei uma olhada rápida nessas flechas. E aí, na segunda rodada, eu me senti um pouco mais confortável. você se lembra como cada flecha se comportava? Sim, então eu sabia. Eu sabia qual fazia o quê. Nossos soldados na linha de frente praticamente não têm esses benefícios. Não. Existe uma incapacidade inerente de prever exatamente para onde sua flecha vai, quando ela é só de qualidade militar, do tipo distribuído a você. Sim, com certeza. Mas conseguimos chegar lá com isso, então isso é bom. Mas agora o que vamos fazer é atirar sem penas. Muito bem. Você sabe para onde foi? Sim, na grama alta. Eu me surpreenderia se algum deles acertasse o alvo. Um pouco para a direita, Todd. Então, mais um pouco para a direita. Mais um pouco. É, por aqui e por aí em algum lugar. Acho que você não vai encontrar. Então, sai bem fácil, mas aí chega na metade e começa a fazer o que quer. Sério, é. Bem interessante. Que doido. Então fique aí, tente me guiar. Conseguimos. Acho que isso já explica para que servem as penas, não é? Sim, com certeza, sim. Então parece que a distância maior, ela tem tempo para corrigir. Provavelmente faz isso e depois se estabiliza. Mas nessas distâncias mais curtas, não faz isso. Isso é parecido com o que falamos antes, sobre a qualidade do equipamento. Na última rodada, quando você usou flechas emplumadas. Você poderia dizer, bem, esses arqueiros vão disparar suas flechas e elas vão ser perfeitas. E eles só vão selecionar as melhores e estarão perfeitamente ajustadas aos seus arcos e coisas assim. Em um exército de 5.000 arqueiros em marcha, isso é realmente uma possibilidade viável? E eu acho que basicamente não. Então você pega o que te dão e atira com todas as variáveis. Então, o fato de que um arqueiro sem acessórios hoje em dia, ou desculpe, um arqueiro de caça, pode ajustar suas flechas agora para atirar a essa distância, não significa que você pode. Tivemos 2 erros. E você não, sabe? Já faz um tempo, não é? Você não é um cara que erra um alvo de 1,20 m a 30 metros. Então, vamos reduzir a distância, porque não está funcionando. Tivemos 2 erros, uma flecha perdida e restam só 2 dardos. Vamos aproximar para 20 metros, certo? Vamos tentar 20, é. Vamos tentar 20, ver se o Joe consegue acertar uma lá. Isso foi absolutamente insano de ver, Joe. Foi insano, acho que sim. Qual foi o primeiro? Aquele foi o primeiro? Eu acho. Sim, acho que foi aquele. Acho que foi o primeiro, não aquele que saiu de lado. Sim. Acho que foi de lado, é. Então foi totalmente de lado e meio que corrigiu, e depois atingiu. Isso. E aí esse veio e corrigiu antes do alvo. Eu sinto que se esse alvo estivesse até 1 metro mais para trás, eles teriam errado completamente. Eu sinto que pelo ângulo em que estava viajando, ele teria então se corrigido demais, quase. E eu só... Não estava esperando isso. Que teria algum tipo de oscilação estranha, meio reto, ficaria maluco e depois se endireitaria de novo. Então acho que você pode estar certo, que esse é justamente o ponto ideal onde eles estão começando a girar. E vamos lá. Então, vamos recuar 3 metros e vamos apenas atirar de novo.
Então, o que aconteceu nessa? Ela estava indo bem reta e aí, bem antes do alvo, simplesmente desviou, saiu do caminho. Eu errei a última e essa saiu tão reta. Não tem como explicar isso. Joe, brilhante. Então, eu simplesmente adoro o que descobrimos com esse tipo de coisa, mas esses foram seus 3 primeiros hastes, empenados, obviamente, e eles basicamente estão indo retos para o alvo, totalmente retos. Esses 2 acertaram, muitos erraram, e sabemos que Joe não costuma errar um alvo a essa distância. As penas ajudam na precisão, algo que todos já sabíamos. Essas flechas atingiram em um ângulo bem acentuado, não foi? Foi sim. É. Se você quiser gastar toda a energia da flecha no alvo, ela basicamente tem que atingir em linha reta, porque se não atingir em linha reta, se atingir em um ângulo, a ponta pode quebrar. Vimos isso de novo em flechas versus braço, a ponta quebra, a haste quebra, ela desvia. A penetração, mesmo só atingindo carne, não será agradável, mas será menor com uma flecha assim do que com uma flecha em linha reta. Então você realmente não quer que suas flechas voem de forma estranha. E rapaz, elas voaram estranho mesmo. Elas eram tão imprevisíveis. Eu percebo que essas aqui sim, você até consegue atirar mais ou menos em um alvo, mas com as penas, elas parecem absorver um pouco das inconsistências da rigidez ou da própria flecha. Então, elas também ajudam com as hastes incompatíveis. Então, acho que é importante dizer, na verdade, estamos falando sobre hastes incompatíveis, e já falamos um pouco sobre isso, não porque eu esteja tentando justificar o fato de Joe não conseguir agrupar as flechas assim ou algo do tipo. A realidade de uma força medieval é que você pode ter caras com um arco de 55 quilos, pode ter caras com um arco de 82 quilos, mas todos vão usar as mesmas flechas. É isso que é fornecido. E sempre vai haver equipamentos incompatíveis. É assim mesmo. Então esses aqui, eles estavam fazendo algo muito estranho, porque saíram retos. Bem, na verdade, não saíram. Saíram em um ângulo esquisito. Eles ficaram indo de um lado para o outro por uns 15 metros. Depois, começaram a endireitar, mas provavelmente balançando para o outro lado. A 20 metros era o ponto ideal para eles caírem em linha reta. Se o inimigo estiver exatamente a essa distância, você estará seguro. E então, depois dessa marca de 20 metros, eles começam a ficar estranhos de novo. Acho que se o alvo estivesse a 60 metros seria impossível acertar com isso. Parece que eles ficam mais descontrolados quanto mais longe vão, cada vez mais malucos até certo ponto, e depois se alinham de novo, como vimos antes, conforme a distância. As penas dão uma correção realmente radical e forte para a flecha. E isso realmente faz efeito, mas é muito suave, muito sutil, muito sugestivo. Sim, aí isso funciona a 220, 240 metros. Parece que não funciona a 40, 50, 60 metros. Então é isso. Acho que essa realmente é a conclusão a que precisamos chegar para longas distâncias. E isso é o que eu acho fascinante. Para tiros de longa distância, eram totalmente adequados, pois corrigiam, eram precisos e tinham todos os motivos para serem desejados. Eles são mais baratos, são mais fáceis de fabricar, são mais fáceis de transportar. Mas, e aqui está o porém, eles precisam funcionar a curta distância. E eles funcionam bem o suficiente a longa distância, mas não funcionam a curta distância. E é por isso que precisamos usar as penas. Nos comentários, muitos mencionaram tribos indígenas que atiram sem penas. Mas eles têm o privilégio de pegar suas próprias flechas, testá-las e ajustá-las para ficarem boas com o arco deles. Com ou sem penas, eles têm tempo para isso. Em guerra, com munições fornecidas, isso não ocorre. Você está certo, com flechas de dotação não sabemos o que recebemos. Então, com as penas você vai ser muito mais preciso do que se estivesse usando flechas aleatórias sem penas. Pronto. Então, Joe, fantástico. Obrigado. Todd. Muito obrigado. Foi brilhante. Gostei muito de fazer essa série de 3 filmes. Tudo começou com uma ideia boba que tive ao acordar certa manhã sobre algo que ouvi uma vez. Se você gostou,
confira nosso outro canal, Todd Cutler. Armamentos medievais são minha especialidade, então vá conferir o site toddsworkshop.com, onde você vai encontrar os produtos personalizados e os produtos mais acessíveis, tudo. Mas o que você vai perceber é que vai se interessar por isso. Joe também é arqueiro e tem sua própria empresa. Isso mesmo, este é o Gibbs Archery. Me encontre no Instagram, faço arcos longos tradicionais pesados, flat bows e outros tipos. Se gosta de arco pesado, visite o Gibbs Archery e encontre o que precisa. E só para responder aquela pergunta original de como acertar os caras que estão fora do alcance, é fácil. Tire as penas da flecha, atire e dê uma surpresa neles. Funciona de verdade.